Boa noite, pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao cursinho do Integrado. Meu nome é Lucas, eu vou ministrar com vocês a aula de Física, né? A gente vai resolver alguns exercícios hoje e na semana que vem também não perca que a gente vai fazer revisão. Qualquer dúvida aqui durante as questões, vocês podem perguntar para mim no chat que no final da aula eu tento tirar essas dúvidas da melhor maneira possível, beleza? Então vamos começar. Separei algumas questões interessantes aqui para a gente desenvolver. Como eu já falei, meu nome é Lucas, eu vou ministrar Física com vocês. O primeiro exercício é um exercício do Enem, tá? Enem 2015. E uma história curiosa sobre esse Enem é que em 2015 eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu fiz exatamente essa prova aqui. E essa questão, em particular, eu não estava muito preparado para esse vestibular. Eu usei os conhecimentos que eu tinha e, muito simples, fiz os cálculos, cheguei na resposta, bateu aqui nas alternativas, mas quando eu saí da prova do Enem para ver o gabarito, era a resposta errada. Eu fiquei, como pode ser a resposta errada se eu usei a fórmula certinho, calculei tudo certinho e está errado. Durante as provas eu tinha mania de conferir o que eu tinha certeza, né, para saber mais ou menos quantas questões eu ia acertar. E aí eu tinha considerado essa como certeza, que eu tinha acertado. E aí caí do burro na hora que eu vi o gabarito. Por quê? O que acontece? Vamos ler a questão. Uma análise criteriosa do desempenho do Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. E aí ele vem com a pergunta, né? Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... E aí vem as alternativas. O que acontece? Quando você olha esse exercício, a primeira coisa que você pensa é em movimento. Ou em movimento uniforme, ou em movimento uniformemente variado, e etc. E foi a primeira coisa que eu pensei. Então, basicamente, eu fui lá na minha prova, anotei os dados. Então, quais são os dados que a gente tem aí que são mais importantes? A massa dele, certo? De 90 quilos. E a representação gráfica dessa corrida, né? Vamos desenhar aqui, para vocês verem meu talento em desenho. Vamos desenhar aqui rapidinho, para vocês entenderem como é que foi essa corrida e como aconteceu. Então, basicamente, aqui é como se tivesse a pista, tá? E aí o Bolt saiu daqui, mais ou menos, tal. Tava lá com a sua mãozinha no chão. E a partir mais ou menos daqui, que vamos considerar que ele está partindo da posição de 0 metros. E quando ele chegou na posição aqui, mais ou menos... Opa, apagador mais fácil. Posição aqui dos 30 metros, tá? Ele atingiu uma velocidade de 12 metros por segundo. Lucas, até aí tudo bem, já sei esses dados sem novidade nenhuma. O que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês qual foi o meu passo a passo na resolução no dia da prova. Eu olhei, pensei, vi os dados, analisei, vi que também para ele fazer todo esse percurso ele demorava 3,78 segundos. E aí pensei em questão de movimento. Então, eu fiquei lembrando, o que era trabalho? Qual era o conceito de trabalho? Eu já tinha visto isso em algum conceito de física, e aí eu lembrei dessa fórmula aqui, ó. Vou botar aqui embaixo para vocês. Trabalho, representada pela letra W, é igual a força vezes o deslocamento. A gente também tem, se a gente for estudar um pouquinho mais aprofundadamente, a gente também tem, como são dois vetores aqui que a gente está trabalhando, a gente tem o ângulo entre esses vetores, também é muito importante. Mas eu vou deixar por enquanto só essa formulazinha básica. Força vezes deslocamento. Beleza, depois disso, eu lembrei da lei de Newton. A lei de Newton falava que força é igual a massa vezes aceleração, que era a segunda lei de Newton.
E aí, basicamente, o que eu fiz foi substituir esse dado aqui em cima. Então, o que eu fiz? Peguei a força igual a massa aceleração e substituí em F. Então, agora, o meu trabalho, a partir disso aqui, é o quê? Força não, desculpa. Pegar o apagador. Massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Eu tenho todos esses dados? Quase todos. Eu tenho a massa, certo? Que ele já foi dada no exercício. Eu tenho o deslocamento, que também foi dado no exercício. Tá me faltando só a aceleração. E aí eu pensei o seguinte, bom, é um movimento, provavelmente esse movimento aqui vai ser um MRUV, certo? Porque se eu estou partindo do zero e depois de 30 metros eu chego numa velocidade máxima de 12 metros por segundo, significa que tem uma aceleração. Então provavelmente esse movimento vai ser uniformemente variado. E aí eu não sei se vocês lembram, mas existem algumas equações dentro do movimento uniformemente variado. Tem uma equação para você achar o espaço, uma para você achar a velocidade, e outra também muito usual, que é a equação de Torricelli, que é basicamente uma manipulação matemática que você faz para conseguir usar uma equação que não necessite do tempo. Então, basicamente, a gente vai ter 3 equações, né? Você pode até escrever aí se você quiser e ir resolvendo comigo que fica mais fácil. Então, a equação 1 vai ser o quê? Para o espaço, né, considerando o uniformemente variado, para o espaço, o que a gente vai ter? A gente vai ter a formulazinha que um dia você já deve ter visto na vida aí, que seu professor já deve ter falado, que é a formulazinha do sorvetão, que é o quê? Espaço final, essa mania de apagar com o dedo, espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Qual era a outra segunda fórmula do MRUV? Era a equação horária da velocidade, certo? Qual era a equação horária da velocidade, Lucas? É a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E, por último, a equação de Torricelli. A equação de Torricelli nada mais é do que a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, que é de 0 a 30 metros. Bom, o que eu fiz? Eu sabia que eu tinha a velocidade, eu tinha o tempo, fui lá e utilizei essa formulazinha aqui que é mais simples. Simplesmente fiz o cálculo, achei uma velocidade x. Não vou calcular porque eu só quero mostrar para vocês qual que é a ideia. Essa aceleração, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, dava um valor muito quebrado, demorei bastante para fazer esse cálculo, dava 3,17, blá, 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 blá. Aí eu fui lá e peguei essa aceleração e substituí aqui aonde eu tinha toda a fórmula. Massa 90 kg, certo? Vezes a aceleração 3,17, ou aproximadamente isso. Se tiver errado, comenta aí no chat que o pessoal vai me avisar. Vezes o deslocamento, que é 30 metros. E aí eu chegava numa resposta aproximada de 8,6 vezes 10 elevado à terceira joules. Então a resposta, para mim, na época que eu fiz a prova, deu 8,6 aproximado, tá, galera? Dá 8.560 mais ou menos. 8,6 vezes 10 elevado à terceira joules, tá? Ó, uma coisa que pode ser bastante útil para vocês é que de vez em quando vocês esquecem a unidade de medida do que você está trabalhando ali, por exemplo, trabalho, que é em joules. O que você pode fazer? Vamos supor que você está lá numa prova que não tem alternativa e você precisa fazer o cálculo, apresentar todos os cálculos e colocar a unidade de medida. Você simplesmente pode pegar qual é a unidade de medida de cada uma das grandezas físicas e fazer uma multiplicando pela outra. Assim como você tem os números aqui, o 90, o 3,17, o 30 multiplicando, você pega a unidade de medida de cada um e multiplica aqui embaixo. Por exemplo, eu também poderia escrever aqui 8,6 vezes 10 à terceira, massa. Massa é o quê? Quilograma, certo? Aceleração, metros por segundo ao quadrado. E por último, 30 metros. Então, basicamente, vocês poderiam escrever essa unidade de medida assim, e se preferir, a gente pode também multiplicar metro por metro, certo? E ficar metro ao quadrado aqui em cima.
quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado é a mesma coisa que joule. Então isso pode ser bastante interessante para vocês. Mas continuando o exercício. Essa daqui não é a resposta certa. Não adiantava você fazer por MRUV, porque não é um exercício de MRUV. Lembrando que a característica principal de um MRUV é o quê? Vamos pensar aqui, né? Vamos supor alguma outra coisa que tenha movimento realmente uniformemente variado. Então, você vai ter mais ou menos o seguinte. Vamos supor que aqui eu tenho, nesse trecho aqui, eu percorri com uma velocidade de 2 km por hora, em 2 segundos. A outra, 4 km por hora, em 4 segundos. E assim sucessivamente, 6 em 6 segundos. Então, o que acontece? Eu tenho uma variação de velocidade igual num intervalo de tempo igual. Essa é a característica principal do MRUV, que não acontece nisso aqui. Por que não acontece? Eu não fiz o teste, mas como é que funciona? Se você pegasse essa aceleração que você descobriu aqui e substituísse, por exemplo, na forma do espaço, você ia perceber que você não ia encontrar esses 30 metros. Ou seja, essa aceleração não batia com as informações do exercício propriamente dito. Então estava totalmente errada porque não é o exercício MRUV. Só que olha que interessante. Teve gente que calculou pela fórmula de Torricelli. E chegou na resposta certa do gabarito. Por que isso aconteceu? Primeiro vamos ver qual que é a resposta certa do gabarito. Muito se discute que essa questão foi uma questão mal elaborada para o Enem, mas eu estou mostrando para vocês tudo o que aconteceu para vocês entenderem melhor. Então vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, apagar isso aqui. Então olha o que a gente vai ter. Para calcular o trabalho nesse caso, o que o Enem exigia do candidato era a teoria da energia cinética. Ou teorema. Também conhecido muito como TEC, né? Abreviado. Olha o que acontece. No TEC, o que ele nos diz? Que o trabalho é igual a variação de energia cinética. Certo? O Bolt está saindo do repouso. Aí ele vai começar a acelerar, vai fazer todo o movimento dele, ou seja, ele estava lá no repouso, ele tinha uma energia potencial armazenada dentro dele. Quando ele começa esse movimento, ele começa a liberar essa energia potencial em energia cinética. E é basicamente isso que a teoria da energia cinética vai trabalhar e a gente vai aprender mais para frente. Como é que eu vou resolver esse exercício? Bom, eu sei que o trabalho é igual à minha variação de energia cinética. Como que eu posso resolver isso aqui? Bom, muito simples. Eu posso reescrever a variação de energia cinética como energia cinética final menos energia cinética inicial. E da dedução da energia cinética, a gente tem o quê? Que o trabalho nada mais é do que mv final ao quadrado dividido por 2 menos mv inicial ao quadrado dividido por 2. Como ele partiu do repouso, isso aqui ó, vai para o beleléu, 0. Então só me sobra o trabalho igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, substituindo os dados, eu tenho 90 vezes 12 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui nada mais é do que 90 vezes 144 dividido por 2. Aí, para você facilitar o cálculo durante a prova, você pode dividir o 144 por 2 ou 90 por 2 e simplesmente fazer a multiplicação de, por exemplo, 45 vezes 144. E aí, a gente vai chegar na resolução, ou melhor, na resposta desse exercício, como trabalho igual, vou colocar aqui do lado que fica mais fácil para mim, trabalho igual a 6,5 vezes 10 a terceira joules. Essa era a resposta correta. E aí, muita gente, né, se você entrar aí no YouTube, você vai encontrar essas questões, e você vai ver vários professores falando sobre isso, e você vai ver várias pessoas que fizeram maneiras diferentes. Quem utilizou a fórmula com o tempo errou, que foi o meu caso.
Quem utilizou Torricelli sem o tempo, onde você não necessita do tempo, acertou. Por que acontece? Quando você utiliza essa fórmula aqui, é como se você estivesse corrigindo o tempo que foi dado no enunciado de 3,78 segundos. Então o que acontece? Quando você faz essa equação aqui, quando você resolve essa equação aqui, você chega numa aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. E na hora que você substitui, por exemplo, essa aceleração dentro dessa fórmula, você vai ver que o tempo, na verdade, não é mais 3,78 segundos. Agora ele equivale a 5 segundos. Então, digamos assim, foi uma coincidência essa fórmula de Torricelli a acertar o exercício para a gente, ou acertar o tempo do exercício para a gente, e a gente conseguir chegar na mesma resposta, no mesmo gabarito, que o correto seria usando a teoria da energia cinética. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Vamos apagar. Fiquei bastante nervoso, para não falar outra palavra, no dia do vestibular. E acabei errando esse exercício, não estava muito preparado. E também fiquei pé da vida porque achei que tinha acertado, tinha certeza que tinha acertado. E, na verdade, a gente tinha errado. Por isso que é importante estudar as coisas mais aprofundadamente. Então vamos lá. Olha que delícia, pessoal. Vocês tiveram várias matérias cansativas e agora estão tendo a melhor matéria do cursinho, que é física. Vamos lá, vamos continuar. O EM Verão 2018, prova de física, prova geral. O que esse exercício fala pra gente? Em uma partida de futebol disputada em campo plano, um jogador chuta uma bola a partir do solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Denote θ, o ângulo que o vetor velocidade forma com o solo. Durante o movimento, a bola bate em um muro localizado a 20 metros do ponto de lançamento e vertical ao campo. Suponha que G igual, ele dá a aceleração da gravidade, aqui está errado, tá pessoal? Aqui não é 20, aqui é 10 metros por segundo. Opa! Pulei aqui, pulei de novo. Anterior. Aí. Olha o que acontece. Aqui a gente colocou G igual a 20 mais E10, tá, pessoal? Tem esse equívoco aí. Então anota aí do lado. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E despreze a resistência do ar na bola. E pede para assinalar o que for correto. Então vamos escrever aqui basicamente o movimento, tá? Não sou o melhor desenhista do mundo, inclusive um dos piores, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem um muro a 20 metros e tal. Não é o gol, tá, galera? É um muro. E aí, a bola, vamos supor, né, que ela está partindo do solo. Então você vai ter uma bola aqui, certo? E ela vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, tá? É um movimento oblíquo. Então ela vai partir do solo, vai chegar lá em cima, até uma determinada altura, e depois vai cair e bater lá no muro. Basicamente, esse é o movimento. E aí, o que acontece? O movimento oblíquo, a gente tem que analisar em duas vertentes diferentes. A gente já tem que analisar no movimento vertical e no movimento horizontal. Então, basicamente, a gente pode analisar esse movimento assim. Como ela sai do solo com 20 metros por segundo nessa direção aqui que a gente está colocando, certo? Com um ângulo θ, a gente vai ter um vetorzinho velocidade apontando para cá, certo? Concorda comigo ou não? Então, esse é o meu vetor velocidade. Só que quando a gente vai analisar esse movimento, a gente analisa o movimento tanto no eixo Y, que é o vertical, quanto no eixo X. Fica muito mais fácil da gente analisar o movimento e entender as componentes do sistema. Então, basicamente, eu vou ter uma velocidade aqui em X, certo? Que é o meu vetorzinho Vx. E uma componente em Y, que vai ser Vy. Tranquilo até aí, sem segredo nenhum. Observe comigo, tá? A gente já vai partir para as alternativas. Olhe que tipo de movimento é esse. Lembre das suas aulas de matemática. Se a gente fosse escrever isso aqui graficamente, que curva seria essa? Qual seria o nome dessa curva? Consegue lembrar? Ó, vamos ler as alternativas. A trajetória da bola descreve uma elipse.
A trajetória da bola descreve uma elipse, pessoal? Não, né? Isso aqui é uma parábola. Então, o movimento que vai ser descrito aqui é uma parábola. Então, essa primeira alternativa está errada. Beleza. Já sei que está errada, deixa eu só mostrar para vocês o que é uma elipse de fato, né? Se a gente for pensar no plano cartesiano aqui, vou desenhar o plano cartesiano aqui do lado só para vocês entenderem. Uma elipse é basicamente isso aqui, muito parecido com uma bola de futebol americano. Então, basicamente, você vai ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E aí, uma elipse é mais ou menos isso aqui, ó, galera. Mais ou menos como uma bola de futebol americano. Então, é como se fossem duas parábolas, né? Uma aqui é espelhada da outra. Mas, basicamente, é isso. Não tem segredo, não. Mas se a prova perguntar para vocês uma hora sobre elipses, já sabem que geometria é. Vamos continuar. Lhe dar alguns valores aqui na próxima alternativa, na 2. Se θ igual a 30 graus, então o tempo de subida da bola até a altura máxima é de 1 segundo. Como é que calcula isso, pessoal? Vamos lá. Agora meu θ aqui é 30 segundos. No exercício ele tinha deixado generalizado. Agora ele me dá 30 segundos, não, 30 graus. Então vamos lá. Tempo de subida. Muito simples, galera. Nas próximas aulas, né, quando vocês estiverem aqui no cursinho, a gente vai tentar fazer essa dedução para mostrar com vocês com mais detalhe. Só que, se eu mostrar agora, a gente vai ficar aqui a aula toda, porque você tem que fazer várias manipulações matemáticas para chegar no resultado propriamente dito. Então, basicamente, o tempo de subida num movimento oblíquo nada mais é do que a nossa velocidade vezes o seno, certo? Do ângulo que a gente está tendo com a horizontal aqui, certo? De θ, dividido pela gravidade. Então, se a gente calcular isso aí, a gente tem 20 vezes o seno de 30 graus, dividido pela gravidade, que é 10 metros por segundo. Então, se a gente calcular isso aqui, 20, seno de 30 meio, dividido por 10. Meio vezes 20, 10. 10 dividido por 10, igual a 1. Então, o tempo de subida, nesse caso aqui, é igual a 1 segundo. Então, a alternativa 2 também está... A alternativa 2 está correta, a alternativa 1 está errada. Depois, ele fala para substituir θ igual a 45 graus e analisar se ela leva 1 segundo para atingir a parede, ou seja, para atingir o muro aqui. Vamos lá, como é que a gente vai pensar nisso aqui? Nesse nosso caso aqui, agora a gente vai começar a pensar nas deduções, ou melhor, nas decomposições do vetor velocidade. Como ele está querendo na direção horizontal, certo? Ele quer saber, basicamente aqui eu não coloquei para vocês, mas aqui é como se fosse os 20 metros, né? E aqui partindo do zero. Então, como ele quer saber se a bola, onde a bola vai chegar, né, considerando a horizontal, eu preciso aqui levar em consideração minha velocidade Vx. Quem que vai ser minha velocidade Vx, galera? Vx nada mais é, né, do que o meu próprio vetor velocidade vezes o quê? O cosseno agora de 45 graus. Se você fizer as regras de trigonometria matemática, você chega que quando a gente está trabalhando, quando a gente está pensando num vetorzinho aqui, e a gente quer colocar ele na horizontal, a gente usa o cosseno. Na vertical, a gente usa o seno. Mas a gente pode deduzir, ou vocês pedem para a professora de matemática deduzir isso para vocês. Cosseno de θ. Então, vamos lá, vamos pensar. Qual que vai ser a nossa velocidade Vx aqui nesse caso? Vx vai ser 20 vezes o cosseno de 45 graus. Certo? Então, Vx nada mais é do que 20 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, o nosso Vx nesse caso aqui vai ser 10 raiz de 2 metros por segundo. Tranquilo? Até aí sem segredo nenhum. Agora o que eu vou pegar? Vou pegar a formulazinha que vocês mais conhecem de física. Todo mundo conhece essa formulazinha, não tem um que não usa ela ou não tenta usar ela durante o vestibular. Qual que é essa formulazinha? Bom, basicamente,
Velocidade, lembra lá da velocidade média? Velocidade em x é igual a distância ou variação em x dividida pela variação do tempo. Tranquilo? Bom, já tenho a velocidade, certo? Já tenho a variação do espaço, consigo achar o tempo. Então, meu tempo aqui nesse caso vai ser ΔX dividido por Vx. E aí, ΔX nesse caso vai ser o quê? 20 metros. Ou, se você preferir escrever tudo bonitinho, 20 menos 20, ou 20 menos 0, dividido por 10 raiz de 2. Tranquilo, galera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Se a gente pensar nesse cálculo aqui, bom, não vai dar 1, né? A gente não precisa nem terminar o cálculo. 20 dividido por 10, 2. 2 dividido por raiz de 2 é diferente de 1. Então, essa alternativa está equivocada. Bora para a próxima. Caso a bola atinja o ponto mais alto do movimento, neste ponto a velocidade da bola é nula. Galera, vamos lá. Se eu faço um lançamento vertical, se eu jogo a bola para cima, quando ela atingir a altura máxima, ela vai parar lá no topo, certo? Vai parar a bola lá no topo. E parando a bola lá no topo, na hora que ela parar para descer, ela atinge uma velocidade que a gente chama de zero, mas no eixo Y, certo? É um movimento só vertical. Chegou lá em cima, ela para e faz o movimento contrário. Não tem como ela descer sem que a velocidade dela, uma hora, se torne nula. Só que nesse nosso caso aqui, a gente está trabalhando com um movimento oblíquo. Então, quando ela atinge a altura máxima aqui, a minha componente Vy é zero. Mas a componente Vx é diferente de zero. Então, essa alternativa, ela teria que estar falando da componente em x, e não simplesmente só velocidade. Então, ela está errada, tá? Então, caso a bola atinja o ponto mais alto do movimento, neste ponto a velocidade da bola é nula. Não, somente no Vy. 16. Enquanto a bola estiver subindo, o módulo da velocidade vertical, agora ele fala, ó, velocidade vertical y diminui. É o que eu acabei de falar para vocês. Lancei a bola para cima, o vetor velocidade, o vetor Vy, vai chegar lá em cima e vai cada vez mais diminuindo. Então, aqui embaixo, ó, quando a bola está aqui embaixo e ela começa a subir, o vetor velocidade vai ter, vamos supor, tá? Vai ter esse tamanho aqui. Conforme ela vai subindo, esse vetor velocidade diminui. Até chegar no nulo, onde ele, ao invés de ser um vetor, ele é somente um ponto, onde a velocidade é nula. Então, essa alternativa está correta. Até no próximo eu coloquei o gabarito para vocês. Vamos lá? Então, quais são as alternativas corretas aqui? A 2 e a 16, totalizando aí no gabarito 18. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida? Só comentar no chat. Bora para a próxima. Tem tempo? Tem? Então vamos lá. Só apagar aqui. A gente não está podendo ter aluno, seria até bom ter aluno aqui para ter uma interatividade melhor, mas, se Deus quiser, a gente vai acabar logo com isso. Vamos para a próxima. Uma questão de elétrica, segunda lei de Ohm. Galera, não falei para vocês, mas eu estou em formação de engenharia eletrônica, então é elétrica para mim. Se eu pudesse dar aula de física só de elétrica aqui para vocês, era o que eu faria, é o que eu amo fazer. Mas vamos lá. O Em Verão 2019, prova de física geral. Considere resistores cilíndricos homogêneos de comprimento L, área A de seção transversal, feitos de um material cuja resistividade elétrica é Rho. Assinale, essa letra grega aqui, tá, galera? A gente chama de Rho. Assinale o que for correto. Vamos lá, então. Deixa eu desenhar para vocês. Um resistor ôhmico, tá? Cilíndrico. De comprimento L, certo? O que mais que ele fala? Tem mais alguma coisa? De área de seção transversal A. Então, área de seção transversal A. E a resistividade elétrica dele é Rho. Tranquilo, foi esses dados que ele deu. Isso aqui, se você não souber o conteúdo, você não consegue resolver. Por quê? Isso aqui é segunda lei de Ohm. Qual que é a segunda lei de Ohm, professor? Vamos escrever aqui.
A segunda lei de Ohm, é interessante até a gente começar a pensar um pouquinho aqui. Quando você estiver estudando, normalmente se você for um pouco como eu, que gosta sempre de entender porquê de tudo, tem um perfil mais cientista, o que eu aconselho vocês ir fazendo basicamente é ir se perguntando por quê, até que uma hora você vai encontrar a resposta dentro de um experimento. E aí, basicamente, você vai descobrir o que esse cientista fez para conseguir chegar naqueles resultados, e aí você vai ter a resposta de tudo aquilo que você está com dúvida. Mas qual que é a lei de Ohm? A segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela visa pegar as propriedades do material que é feito o condutor aqui que a gente está vendo e analisar qual que é a resistência elétrica desse condutor. Então, o que ele fez? Basicamente, ele fez um experimento, tá? E ele descobriu o quê? Que a resistividade do material, resistividade e resistência são coisas diferentes, tá, galera? Resistividade é um conceito mais químico e resistência é um conceito mais físico e a gente vai aprender nas aulas de eletricidade. Então, vamos lá. Ele descobriu que a resistividade do fio é proporcional a essa minha resistência, então o Rho é proporcional, vezes. O comprimento do fio também é proporcional, dividido pela minha área de seção transversal, que é inversamente proporcional à minha resistência. Faz sentido essa fórmula aqui, galera? Vocês acham que faz sentido ela? Bom, vamos pensar. Quero saber a resistência do meu condutor. A resistência do meu condutor é o quê? É o meu Rho, que é a minha resistividade, ou seja, eu estou pegando a resistividade intrínseca do material, considerando as propriedades químicas dele. Então, tem que ser proporcional à minha resistência, né? Porque são duas grandezas próximas, são duas grandezas relevantes para saber a resistência do meu condutor. Tenho o comprimento L propriamente dito. O que acontece? Se eu quero transmitir energia de um ponto para o outro, quanto mais longo ele for, mais esse fio vai apresentar resistividade ao longo do caminho devido aos átomos, devido a várias características químicas. Então, com certeza, o comprimento do meu fio vai ser proporcional à minha resistência. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas existem basicamente duas formas de transmissão de energia. A gente tem uma forma de transmissão de energia por corrente alternada e por corrente contínua. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre a história, você vai conhecer dois caras assim espetaculares da eletricidade, que é Nikola Tesla e Thomas Edison. E basicamente, na época, eles se enfrentaram numa feira de ciência, onde eles iam iluminar um parque de Nova York, um festival de Nova York, alguma coisa assim. E nessa guerra das correntes, como é chamada, como a gente chama comumente, quem ganhou foi Nikola Tesla com a corrente alternada. Por quê? A corrente alternada, para transmissão de energia a longas distâncias, é muito mais eficiente do que a corrente contínua. Quando Thomas Edison começou a construir as primeiras usinas de corrente contínua, ele basicamente tinha uma unidade geradora, que a gente tem, por exemplo, de Itaipu e outras, a cada 1,5 km e fios com a grossura muito grande. Então, basicamente, se você olhasse pela janela, você só ia ver fio. Por isso que a corrente alternada é muito mais eficiente em termos de transmissão de energia e é por isso que a gente utiliza ela muito nos dias de hoje. Então, vamos lá, vamos continuar. Falei sobre o comprimento, agora o que sobra é a área de seção transversal. A área de seção transversal, galera, você concorda comigo? Vamos imaginar que o fio seja um corredor, tá? Se eu diminuir esse corredor e levar um monte de gente para passar neles, você concorda comigo que essa resistência vai aumentar, certo? Ó, estou diminuindo a área de seção transversal. Se eu estou diminuindo, a resistência aumenta. Agora, se eu aumentar esse corredor, concorda comigo? Aumentei muito esse corredor, vai passar o mesmo número de pessoas. Elas vão passar muito confortavelmente. Ou seja, eu aumento, a resistência diminui. E por isso que é inversamente proporcional. Vamos continuar pensando aqui agora sobre o exercício e analisando as alternativas. A resistência elétrica de cada um desses resistores é diretamente proporcional ao comprimento L. Verdade, a gente acabou de afirmar isso aqui. Quanto maior for a área de seção transversal de um resistor, menor será a sua resistência. A gente acabou de falar isso aqui também, então essa alternativa também está certa. A resistência elétrica oferecida por dois desses resistores ligado em série é equivalente à resistência oferecida por apenas um desses resistores com as mesmas características, mas com o dobro do comprimento L. Aqui fica um pouco mais complicado, a gente tem que começar a analisar e também lembrar de algumas outras leis. Vamos pensar no seguinte, o que ele está falando para a gente? Se eu pegar esse resistor aqui e conectar em série com outro resistor, condutor, da mesma característica que esse aqui, o que vai acontecer? Bom, quando a gente pensa
em resistência elétrica em série, a gente soma o número de resistências. Ou seja, olha o que acontece. Nessa alternativa 0,4, eu vou pegar basicamente 2 resistores desse aqui e somar. Então, minha resistência total vai ser o quê? Resistência total vai ser Rho vezes L dividido por A mais Rho vezes L dividido por A. Se eu quiser simplificar isso aqui, eu fico com RT igual a 2 vezes, certo? Tenho 2 vezes ele aqui. Posso escrever como 2 vezes Rho vezes o comprimento dividido por A. Então, basicamente, essa seria a característica de 2 resistores ligados em série. Aí o que ele fala? É equivalente, né, esses 2 resistores ligados em série, é equivalente a um só com o dobro do comprimento. Vamos pensar. Se eu pegar só um agora, tá? Então, eu vou pegar só um. Vem aqui comigo, Y. Vem. Ó, a gente vai ter o RT, certo? Que, na verdade, agora é um só com o dobro do comprimento. Então, eu vou ter Rho vezes 2 vezes L, né? 2 vezes L é o dobro do comprimento, então é 2 vezes L dividido por A. Bom, isso aqui é uma multiplicação, então tanto faz, eu posso escrever assim também, ó. Duas vezes Rho dividido por L. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, essa alternativa também está correta, tá? Bem tranquilo. Próximo. A resistência elétrica oferecida por 2 desses resistores ligados em paralelo é equivalente à resistência oferecida por apenas um desses resistores com as mesmas características, mas com o dobro da área A de seção transversal. Agora, nada mais ele quer do que fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que com uma ligação em paralelo e não mais em série. Qual que é a diferença, né, Lucas? A gente trabalhou lá com resistores ou condutores em série, tá? Analisando a resistência deles, certo? E a gente viu que somava. Na resistência em paralelo é um pouquinho diferente. E eu vou utilizar até uma simplificação para a gente não perder tempo e aí os conceitos mais aprofundados a gente discute durante a aula. Então vamos lá. Em paralelo, o que acontece? Existem 2 fórmulas diferentes para você conseguir achar a resistência total de um circuito resistivo em paralelo. Porém, existe uma praxicidade quando você fala que esses resistores são iguais. Então, se eu quisesse colocar esses 2 resistores em paralelo, bastaria eu pegar a resistência dele, tá? E dividir pelo número de resistores que compõem o meu circuito. Então, o que acontece? Eu tenho 2 resistores agora, certo? E eu vou pegar a mesma resistência que os 2 apresentam, porque são iguais, e dividir por 2. Mas se fosse 3, divide por 3. Se fosse 4, divide por 4. Divide pelo número de resistores que você vai ter no circuito. No nosso caso, 2. Então, basicamente, o que a gente vai ficar aqui, ó? Ia ficar Rho vezes L dividido por A dividido por 2, tá? Não vou mexer na fórmula, vou deixar ela assim. Não vou mexer na fórmula para não confundir a cabeça de vocês. E aí ele fala que é o seguinte, que esses 2 resistores é equivalente a um resistor só com o dobro da área de seção transversal. Bom, vamos analisar, pensa comigo, tá? Calma, respira. Vamos lá. Rho vezes L dividido por 2 vezes A. Galera, presta atenção. Isso aqui é igual a isso aqui? Presta atenção. Lembra lá das propriedades matemáticas? Pensa comigo. Ó, aqui em cima eu tenho uma fração, certo? E aqui embaixo eu também tenho outra fração, porque o exercício fala para mim que eu tenho isso aqui dividido por 2. E não isso aqui dividido por isso aqui, dividido por isso aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa parte de cima. E, ao invés de eu dividir por 2, eu vou inverter a fração, certo? Por quê? Isso aqui nada mais é do que 2 dividido por 1. Porque se eu dividir 2 por 1, não muda nada. E aí, o que eu faço? Eu inverto. Eu jogo para cima multiplicando. Então, o 1 vem para cá multiplicando, vezes 1. E o 2 vem para cá de multiplicando. 2. A gente não precisa colocar esse 1 aqui, coloquei só para vocês entenderem. E isso aqui é o mesmo, exatamente o mesmo, do que Rho
vezes L dividido por 2A. A única diferença é que está invertido o 2A aqui do lado. Então, também é verdade essa alternativa. É uma questão bastante cansativa, né? Porque você tem que analisar várias coisas diferentes, mas ela também é verdade. Vamos para o último. Galera, presta atenção. No Sistema Internacional de Medidas, SI, a unidade de medida de resistividade elétrica é Ohm vezes metro quadrado. Eu não falei as unidades para vocês, porque eu deixei justamente para essa última alternativa aqui. Mas, basicamente, a resistividade do material é dada por Ohm vezes metro, certo? A cada metro que eu vou andando, ou melhor, que eu vou criando o meu cabo, que eu vou alongando o meu cabo, eu vou ter mais resistividade. Então, minha resistividade, a unidade de medida, é Ohm por metro. Lembra lá? Ohm é a unidade de medida de resistência. L, comprimento L, em metros, vezes metro, dividido por... Tá, errei uma coisinha aqui, tá? Eu coloquei... Não posso dividir aqui porque isso aqui é a minha resistividade. Então, só minha resistividade é Ohm por metro. L é o quê? Metros. E A, metro ao quadrado. E aí ele pede pra gente a unidade de medida de resistividade elétrica. Na verdade, não é Ohm por metro ao quadrado, é Ohm por metro. Se você quisesse verificar isso dentro da própria fórmula, você simplesmente passava o A para cá multiplicando, o L dividindo, você ficaria com a resistividade igual a R vezes A dividido por L. E aí, sabendo a unidade de medida de cada um, você chega em quê? Ohm vezes metro ao quadrado dividido por metro, certo? Corto metro com metro e eu chego em Ohm por metro. Então, essa alternativa, nesse nosso caso... calma lá. Nesse nosso caso, é Ohm por metro e não por Ohm por metro ao quadrado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Somar essas 8 primeiras. 8 com 4, 12, 14, 15. Então, a resposta do gabarito para essa questão seria 15. Só a alternativa 16 que estaria errada. Deu tempo, pessoal? Vamos ver se tem algum comentário. Finalizar a apresentação. Muito bom. Essa aula de física é show, muito obrigado. Sem dúvidas, então, galera? Então, é isso aí. Galera, muito obrigado. Semana que vem tem aula de revisão. E se você quer ter aula de física com esse professor maravilhoso, continue acompanhando. E depois a gente vai começar a adentrar nos conteúdos do cursinho propriamente dito. Beleza, galera? Muito obrigado. Eu fico por aqui. Tchau.